Olá, meus amigos, estamos juntos mais uma vez para o estudo das obras de André Luiz. Estamos lendo Sexo e Destino, nesta primeira parte, psicografada por Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz. Vamos ver hoje o capítulo 11. Colaborando na assistência à dona Beatriz, que enlanguecia sempre, tornamos a ver Marita no encerramento da tarefa diária. Chegara novembro com chuvas torrenciais. Naquele dia, depois de algumas horas marcadas de canícula intensa, nuvens gigantescas ocultaram os picos, abreviando o crepúsculo que se adensava, abastecido de água e névoa. Copacabana molhada, nas horas de movimentação culminante, acentuara a algazarra. Todo o povo que transitava nas ruas parecia disputar a melhor num concurso de pressa. Maratona improvisada. Veículos despejavam filas enormes de pessoas, evidentemente sequiosas de tranquilidade doméstica, que vinham do norte e do centro. Carros fonfonavam no espelho irrigado do asfalto, pedindo vez. Transeuntes e encapuçados acotovelavam-se, esperando as conduções que vinham do extremo sul. A filha adotiva de Cláudio enlaçou o vasto edifício arrostado ao aguaceiro. O Copacabana ao Flamengo, o trajeto de ônibus, tão logo iniciado, fora rápido, e do coletivo até a casa o trecho do caminho constara simplesmente de alguns passos. Contudo, mesmo assim, despiu a capa diante do elevador, como quem deixava a piscina. Tudo frio e sombra em torno. Entretanto, mais dolorida que a tarde caliginosa, surgia-lhe a alma atormentada através dos olhos pisados de cansaço e vigília. De subida, a vizinha solicitou-lhe atenção para os adornos leves que carregava numa cesta de arame. A jovem chamada a si examinou ligeiramente os papéis pintados para a festiva noite de aniversário em apartamento próximo. Pronunciou automaticamente breves palavras de admiração e ensimesmou-se, abafada, para somente aliviar-se de algum modo ao reconhecer-se no recanto familiar. Ninguém a esperava. Sozinha, estirou-se no leito, procurando recapitular os acontecimentos da véspera, mas o estômago reclamava alimento. Recordou que varava o dia em absoluto jejum. Levantou-se, consultou os recursos da copa. Entretanto, os pratos que haviam sobejado não lhe acordaram o apetite. Não obstante a temperatura baixa a se lhe refletir nas mãos álgidas, sentia excitação, calor. Fatigava-se de pensar, trazia os nervos tensos, desejou mate frio, abriu a geladeira e serviu-se. Parou os olhos pestanejantes no telefone à distância curta. Não se conteve, discou. Da residência dos Torres, porém, uma voz imprecisa informou que o Gilberto saíra. Não estava. Ela esmoreceu ainda mais. Arrastou-se, tornando ao quarto, e descerrou a janela. Queria desafogar-se no ar fresco. Debruçou-se no parapeito, contemplando a cidade lá embaixo. Sob a chuva, os automóveis figuravam-se animais fugitivos. A moça refletia, mirando o casario iluminado, deduziu que milhares de pessoas aí se aglomeravam, suportando talvez problemas piores ou semelhantes aos dela. Inquirindo em vão de si mesma o porquê de encontrar-se tão entranhadamente aguilhoada a Gilberto, quando centenas de rapazes respiravam não longe com excelentes predicados para lhe interessarem o coração. Sentia-se desalentada, insatisfeita, aspirava o entreter-se, fugir de si mesma. Inutilmente fez menção de envergar um casaco e descer a rua, a fim de se distrair, apesar do mau tempo. Entretanto, não era apenas a chuva copiosa que lhe frustrava os impulsos. O espírito almejava deslocar-se, o corpo não. Exacerbação e fadiga. Tentou engolfar-se na leitura, reacomodando-se no leito, depois de apanhar uma novela em que o marcador lhe indicava o lance interrompido. Mas lembrou-se de Cláudio. O pai adotivo raramente a atrasava e desde a véspera não conseguia recordá-lo sem temor. Reergueu-se e preparou-se para o descanso. Precavida, apagou todas as luzes quando chegasse. De certo, acreditar-lhe-ia distante. Trancada agora na sombra, atirou-se à cama,
com o abandono de quem larga um fardo inoportuno, e passou a meditar. Realinhavou na memória todas as esperanças e sonhos, provas e inibições de existência curta, deitando lágrimas no linho do travesseiro. Daí a instantes, escutou os passos do chefe da casa, que se movia de uma peça para outra. Pela sutileza do andar, percebeu quando Cláudio veio, muito de leve, espreitar-lhe o aposento. Experimentou a maçaneta, mas não insistiu. Ela e Marina aguardavam o hábito da vedação. Ao se assentarem à noite, ouviu o barulho inconfundível da garrafa em atividade. Logo após, assinalou-lhe o regresso à rua, ao mesmo tempo em que ele notava o nervosismo pela maneira violenta de cerrar a porta ao sair. Aliviada, fez-se menos inquieta. Marita achava-se realmente só, de vez que até mesmo os 2 vampirizadores do apartamento, ao que presumíamos andavam fora, ajustados ao companheiro. Horas passaram, lentas e difíceis. 11 em ponto, quando Neves e eu nos dispusemos ao socorro magnético. Oramos, exorando a bênção do Cristo e o concurso do irmão Félix a benefício da moça exausta. Mobilizamos as possibilidades de nosso âmbito estreito. Ela, a princípio, reagiu negativamente, empenhando-se na vigília, mas cedeu, enfim. Operamos cautelosos, reduzindo-lhe a capacidade de movimentação, obrigados que nos víamos a prever-lhe o intento de reunir-se a Gilberto, qual sucedera na véspera. Efetivamente, desligada do corpo, expressou completo alinhamento, sem manifestar o mínimo interesse no ambiente. Absorvida pela paixão que lhe empalmava todas as forças, monologava, ideando alto. Gilberto, onde está Gilberto? Tentou equilibrar-se, entretanto, rodopiou vacilante. Alguém que me ampare, mendigou aflita. Preciso encontrá-lo, encontrá-lo. Apoiamo-la, prestos. Iniciávamos a saída quando se abeirou de nós simpática senhora, desencarnada, declarando-se mensageira do irmão Félix, que nos esperava num posto socorrista. Prestimosa, abraçou a paciente com um jeito característico da mulher e pusemos-nos mais facilmente a caminho. Demandaríamos bairro próximo, onde respeitável instituição espírita cristã nos ofereceria aconchego. Instruiu a recém-chegada, que nos apresentava sob o nome de irmã Persília. Notei que Neves e ela permutaram delicadezas mudas, revelando conhecimento anterior. Persília, contudo, não se demorou em qualquer consideração individual. Mais entregue ao trabalho que a si mesma, conversou com a frágil menina, encorajando-a. Esforçava-se por descentralizar a atenção, apontando quadros e ocorrências do trajeto, sem resultado. A moça não apresentava outros pensamentos, palavras e objetivos que não fosse Gilberto. Fascinação, enredando todos os reflexos. A cada apontamento afetuoso, revidava perguntando em que lugar e a que instante seria finalmente conduzida à presença dele, ao que a benfeitora respondia com admirável senso materno, sem a menor expressão de chiste ou desagrado, qual se palestrasse com uma filha doente, procurando reajustá-la dentro da amorosa solicitude, comportamento esse com que nos impelia a imitação. Nem Neves nem eu nos sentíamos dessa forma inclinados a considerar, de maneira negativa, nenhuma daquelas frases francas de menina moça, que lhe denotavam os estímulos sexuais, limpos e inocentes, convertendo-a naquela hora em criança extrovertida. Alcançando o recinto de atividades espirituais que nos erguia por meta, fomos acolhidos pelo irmão Félix, em pessoa, acompanhado de mais 2 amigos. O instrutor enterou-se-nos de que nos recebera o comunicado, acentuando modesto que, dispondo de algum tempo, deliberava vir ele próprio examinar o que sucedia. Marita contemplou estática, indiferente, figurando-se aparvalhada, absolutamente inepta e distante para avaliar a importância do sábio que a brindava com paternais gentilezas. Mentalmente, encravada nas recordações do jovem Torres, as indagações que propunha dariam de certo para escandalizar, não estivéssemos preparados a fim de escutar-lhe os conflitos. Amparada por Félix, que nos dirigia tolerante, entrou no edifício, inquirindo se havia chegado, por fim,
ao clube onde comumente surpreendia Gilberto, encaminhada ao compartimento espaçoso em que recolheria o necessário socorro magnético, quis saber o motivo pelo qual se imprimiria tanta mudança ao salão de baile, mirando distanciada pequena equipe de servidores desencarnados que desenvolvia tarefa assistencial em ângulo oposto. Alegou que a orquestra não devia adotar silêncio contínuo e, escutando as buzinas que guinchavam na rua, procurou descobrir se Gilberto vinha chegando para dançar. O raciocínio obliterado, qual se achava, lobrigava por fora as criações mentais que arquitetava por dentro, sem ligeira noção da realidade exterior. Félix, no entanto, ouvia-lhe todas as manifestações inconsideradas, com a ternura de um pai, grave sem aspereza, compreensivo sem atitudes açucaradas que lhe comprometessem a autoridade de educador. Replicava sempre entre a bondade e a circunspecção devidas a um enfermo, abstando-se de melindrar-lhe os sentimentos ou de encorajar-lhe as ilusões. Instalando-a em ampla cadeira, fê-la descansar na hipnose tranquila. Calou-se Marita, ilhada nas memorizações em que se comprazia, ao passo que o instrutor lhe ministrava passes balsâmicos. A operação magnética foi longa, minuciosa. Em seguida, Félix rogou-lhe falar, expondo o que mais anelasse de nós, ao que a moça gaguejou, acanhada, suplicando a presença de Gilberto, asseverando que alimentava dúvidas sobre se aquele era realmente o grêmio em que se entrevistavam. Pediu socorro, proteção, inclinou-se para Persília no impulso da criança, quando tem fome de colo materno, e chorou, de manso, como a implorar que não a detivéssemos. O irmão Félix, compassivo, informou-nos, sem que a paciente lhe penetrasse o fundo das elucidações, que, infelizmente, a intervenção afetuada em favor dela não poderia ultrapassar a superfície, prevalecendo tão só para a sustentação do repouso físico, que a paixão juvenil se convertera em psicose grave, que a pobre menina se deixara arrastar pelo desvario afetivo, a ponto de cair no pior tipo de possessão, aquele no qual a vítima adere gostosamente ao desequilíbrio em que se consome. E acentuou que lhe consultara o organismo no sentido de lhe atalhar a alienação mental começante, com o socorro de alguma enfermidade séria, que ao arrojá-la no leito lhe modificaria a mente, predispondo-a a diferentes impressões. Entretanto, o corpo da jovem não se mostrava habilitado a receber esse gênio de amparo. Marita, sumamente desorientada e enfraquecida, desencarnaria no desajuste orgânico mais pronunciado que viesse a sofrer em caráter providencial. Não surgia outra alternativa senão a de esperar pela resistência moral dela própria. Convidados a escoltá-la até em casa, Neves, Persília e eu colocamos-la-nos de volta. Marita não revelava aspecto algum para melhor quanto à condição mental, mas o auxílio magnético surtia efeito imediato e salutar, porquanto, reajustada ao corpo denso, passou a repousar sem agitação, pelo que deixamo-la dormir profundamente. Despedimo-nos de Persília ante o céu estrelado, e de novo a sós, talvez porque me sentisse a indagação inarticulada, Neves confidenciou: André, você conhece essa senhora? E ao meu silêncio negativo, e em meu sinal negativo, essa é a mesma que eu vi no cabaré, quando agredi meu genro, num gesto impensado. A desconhecida que me apoiou no regresso ao aposento de Beatriz, apenas com a diferença de que hoje não traz consigo o distintivo luminoso, mas não tenho dúvida alguma, é a mesma pessoa. Interessante, meus amigos. Vamos às observações. Vemos que a espiritualidade tem caminhos que podem nos parecer difíceis para ajudar Marita. Cogitaram atalhar a alienação mental começante com o socorro de alguma enfermidade séria, que ao arrojá-la no leito lhe modificaria a mente. Mas a menina não suportaria tal recurso. Estava muito desgastada. Então, veja o que comumente aparece. A gente já viu em outros estudos a espiritualidade promover um mal físico qualquer
para tirar a pessoa do círculo vicioso em que se encontra. Mas no caso de Marita, ela cairia em depressão tão profunda que poderia então desencarnar, chegando ao objetivo que ela pensou antes do suicídio. Então não convinha que assim fizessem. Segunda observação, Neves observa que conheceu Persília em dias anteriores, quando tentou agredir. Félix também se mostra familiar a esse grupo de estudo. Entendo que esse grupo tem amparo, apesar dos baixos níveis de fraternidade que a maioria apresenta, os capítulos seguintes devem nos esclarecer. Essas pessoas, de uma forma ou outra, estão ligadas. Nós ainda não sabemos como. Muitos deles, que são aqui parceiros da história, também não sabem, como André não sabe, não é? Vamos aguardar. Deixo aqui meu e-mail, meu contato. Me ajudem, amigos, me ajudem a perceber o máximo de informações desses capítulos. Um abraço, querido, e até a próxima.